Olá, web ouvintes! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do PSC Cast, né, da nossa série Essência. Hoje nosso entrevistado é o meu sócio, Dr. Alexandre, e hoje nós não vamos falar sobre direito previdenciário. Hoje a gente vai falar sobre a vida, sobre a carreira do Dr. Alexandre. E eu gostaria de abrir a palavra aqui, né, para que o Dr. Alexandre se apresentasse, falasse um pouquinho do seu currículo, para a gente dar seguimento à nossa entrevista. Então tá. Falando de currículo, né? Então, meu nome é Alexandre Romão Severino, sou um dos sócios aí, cofundador aí com o Dr. Jonathan, né? E doutora Tatiana, do Porto Severino e Cunha. Sou advogado aí, formado pela Univale, sou pós-graduado em Direito Previdenciário, em Direito Público, sou também formado em coach, então também sou coach, além de advogado, esposo da Franciele, pai do Heitor, pai do Breno, pai do Theo, e vamos ver se de repente vem uma menina aí no futuro. Vai que Deus vai te abençoar. E vamos dando andamento à nossa entrevista. E antes de dar andamento à nossa entrevista, é interessante, né? Como a gente é a nossa carreira, né? E como a gente precisa de ter cada vez mais experiência, mais a gente busca mais formações, né? Fosse buscar um coach para uma necessidade para a advocacia, né? Sim. E não só o coach, mas inúmeros livros, inúmeros estudos, né? Cursos fora as tuas formações, né? Que a gente tem muito curso que a gente faz, a gente não ganha um certificado no final, mas com certeza o conhecimento a gente adquire, né? É para a gente começar, Alexandre. Só para falar, pessoal, a gente já tentou gravar esse episódio umas 3 vezes, mas, né, o nosso dia a dia é isso aí, e hoje a gente está aí conseguindo gravar o nosso podcast, a nossa entrevista tão esperada com o Dr. Alexandre. E eu queria ver, Alexandre, como que nasceu, né, a tua paixão, como que nasceu a paixão do Alexandre pelo direito, quando que tu pensou... tanto uma pela área do direito e quando tu não, a advocacia é isso que eu quero, né? A história é um pouco longa, vamos lá vamos lá no nascimento dela, né, na Gênesis. A gente não pode ser tão longo assim, né? Senão o podcast não acaba hoje. Não é tão longo assim não. Bom, eu sou filho de comerciantes, né? Meu pai era agricultor, depois acabou indo para o comércio, né? Então muito cedo ali, eu tinha ali antes um pouco de completar 10 anos, ele adquiriu um comércio, um bar, depois trocou por uma padaria e lá nessa padaria fiquei por volta de 10 anos. E foi essa questão de não querer continuar na padaria que me levou aí aos estudos, né? Eu me formei no ensino médio e meu pai gostaria, na verdade, que eu permanecesse ali no comércio. Então, a vontade dele é que eu fosse comerciante de fato, né? Um empresário, que é o que a gente busca hoje, né? Só que hoje como advogados. Mas então já era uma pretensão dele na época que eu fosse empresário, né? Seguisse o caminho aí, né? Só que no caso do ramo de padaria. Só que padaria é muito corrida, ainda pegou a fase que, lógico, 18 anos, 19, a fase que a gente está saindo, né? E, então tinha acabado de completar a maioridade ali e eu já estava cansado da padaria, então eu resolvi pegar um emprego fora e desse emprego aí é que surgiu, né, o interesse em estar estudando, né, para não ficar também no comércio, né, que eu acabei trabalhando depois em material de construção, distribuidoras, só para fugir da padaria. E um contato aí com um colega me brilhou os olhos, né, em fazer uma faculdade, mas não sabia o que fazer, queria estudar, né, queria sair de comércio, não queria ser, na época, vendedor, e hoje a gente também se trata como vendedores, né, hoje a gente estuda, eu nunca tinha lido um livro de vendas, fui ler depois de ser advogado, mas na época eu não queria ser vendedor, e então eu comecei a ver o que eu ia fazer, mas eu não sabia o que fazer, e acabei inspirado meio que no advogado da empresa que eu trabalhava, vendo ele passar, e disse, poxa, bacana, advogado é bacana. E daí, como eu não tinha outra opção, então surgiu assim, não tinha ninguém na minha família que cursou direito ou alguma referência de direito, não tive nenhum assim na família. Então foi com base assim, vendo uma pessoa que já atuava, né, em uma grande empresa e que me despertou o interesse em fazer o curso de direito. E como tu falou, é porque na época que
que tu disse que tu não queria ser vendedor, né? Tu não tinha o conhecimento que tu tem hoje, né? Então tu precisou ter a formação que tu tem hoje, né? Para tu ter a cabeça que tu tem hoje e ver que vendas é algo diferente, né? E estudar tanto, correr tanto atrás e que todo mundo, apesar de trabalhar em áreas distintas, é um vendedor, né? Vendedor. A gente precisa vender o nosso produto, a gente precisa se vender como pessoa, como profissional. E a gente às vezes demora para enxergar isso, né? A gente já conversou, foi ontem que a gente conversou, inclusive, em que eu falei que eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, mas de repente quando eu tinha a cabeça lá, meus 20 anos, quando eu li, né, não foi tão marcante como era o momento da leitura. Como ler ele hoje, né? E de repente precisou esse processo para tu ter a maturidade que tu tem hoje, né? E durante a faculdade, teve algo que te marcou, algo marcante, que te levou a tomar um rumo diferente, escolher a advocacia, né? Ou... Não, eu acho que desde o início, quando eu comecei a fazer o curso, eu acho que já foi para fazer o direito. Eu só passou pela minha cabeça, eu acho que fazer um concurso, depois que a gente estava ali já passando muita dificuldade, depois que abrimos o nosso escritório, né? Por conta da dificuldade mesmo, né? Então, poxa, o dinheiro não entrava, parecia que o negócio não ia dar certo, e então a gente acabava olhando assim, né? Poxa, será que tem algum concurso aberto aí? Será que vale a pena arriscar? Mas quando eu entrei na faculdade, assim, eu não lembro, assim, dizer, eu quero ser juiz, ou eu quero ser um promotor de justiça, um delegado, né? Eu não entrei com essa pretensão, né? Era fazer o direito mesmo, inspirado na advocacia, mas eu acho que em nenhum momento, até porque nós já abrimos o escritório na 7ª fase. Então, eu acho que desde o início já a pretensão realmente era ser advogado e abrimos o escritório, então reforçou ainda mais, né, esse desejo de ter um escritório, né, de ter uma sala. Então, acho que foi isso. Né? E para os nossos ouvintes aqui, né, quando a gente abriu o escritório, a gente não abriu como escritório de advocacia, né? A gente fazia toda a parte administrativa, recursos de multa, INSS, a parte administrativa. E foi um tempo difícil, né? Foi um tempo em que a gente pagava para trabalhar, para ter a nossa salinha ali. Eu acho até que nós fomos teimosos, né? Ou visionários. Então, foi algo que a gente já estava vendo no futuro, né? Parece que tinha uma coisa dizendo, cara, desiste, vocês são teimosos, né? Desiste, não vai dar certo. Mas deu, né? Eu acho que foi a persistência mesmo, a determinação. E não foi a insistência, não, acho que foi a persistência mesmo, né? A gente foi fazendo algo diferente para que o negócio desse certo, procurando os caminhos, se qualificando, né? E eu sempre falo que a gente sempre teve as pessoas certas na nossa vida, né? De repente, o que fez, óbvio, né? Tem o nosso esforço, a nossa vontade, a nossa garra que a gente sempre teve, sempre acreditou que o negócio ia dar certo. Mas a gente também sempre teve as pessoas certas do nosso lado, né? Eu acho que o nosso querer sempre aproximou essas pessoas da gente, né? Uma é o teu pai, que sempre acreditou na gente, né? Sempre lutou pela gente, fez com que a gente financiou o nosso escritório, estava, olha, se não toda semana aqui, mas quase toda semana nos dando uma força, né? Dando um apoio. A gente teve o Dr. Márcio, né? O advogado, professor, uma pessoa maravilhosa que entrou, acreditou na gente também, né? E eu acho que isso foi nos impulsionando, né? Foi aquilo que quando a gente estava quase desistindo, deu aquele gás a mais, né? O teu pai estava sempre ali, dando aquela força pra gente, né? Dando o apoio. Eu acho que é isso, né? Eu acho que de repente se tivesse só nós ali sozinho, né? Lutando, de repente talvez estaríamos aqui ainda, né? Mas talvez não. Isso talvez ligado também, né? Isso que está falando também está ligado à imagem que a gente passava para essas pessoas. É sinal que a gente passava confiança para os nossos pais, né? Para o Dr. Márcio, outros profissionais que acabaram também seguindo em parceria com a gente. Eu acho que também a gente foi plantando isso, né? Isso. Acho que o nosso querer, nosso acreditar, nós sempre trabalhamos de forma correta, né? Então acho que isso vai atraindo pessoas boas e pessoas confiáveis junto nesse processo, né, que a gente viveu e que a gente ainda vive, né? Porque não continua, não ficou mais fácil, né? O processo cada dia continua difícil, a gente toda a vida se reinventando, estudando, querendo mais, né? Tu alcançar o sucesso é difícil e permanecer com sucesso, tu manter e ampliar, né? Eu acho que talvez ainda é mais difícil ainda, né? Isso a gente foi até conversado lá no Café com Líderes, né? Onde a gente conversou sobre isso, né? Tu chegar lá é muito fácil, mas tu se manter é ainda mais difícil, né? E nesse processo, Alexandre,
da faculdade, como é que foi para quem está nos ouvindo, que é estudante ou que está aí fazendo a prova da ordem, né? Como que foi esse processo para ti? Como que foi passar na prova? Foi fácil? Foi difícil? Como que tu fez? O que tu fez, né? Eu sempre conto, inclusive hoje a gente fez algumas entrevistas de estágio e às vezes tem o pessoal que está se formando, eu sempre gosto de contar o nosso processo, porque a gente passou, não foi porque a gente passou por sorte, não, nós estudávamos diariamente, nós fizemos curso, né? A gente tinha uma forma de estudar ali, né? A gente tinha, não era algo, vou pegar um livro e estudar, não, a gente tinha todo um processo ali, né? Queria que contasse um pouquinho. Bom, a faculdade em si, né, foi corrido na época, né? Eu trabalhava na época, então eu já trabalhava num comércio e no início eu já trabalhava na padaria, então trabalhava nos dois assim ao mesmo tempo, né? Então era muito corrido porque eu ainda trabalhava de segunda a domingo, porque teve um período que eu trabalhava na padaria e no comércio material de construção, né? Então, tipo, às vezes trabalho, fazia final de semana, então hoje muitas pessoas, poxa, tu é merecedor, porque acompanhou um pouquinho da jornada que, tipo, me afastei um pouco dos meus amigos, porque quase não tinha horário, né? Porque era muito puxado, né? Depois meu pai acabou vendendo a padaria, então ficou só o comércio, né? Trabalhando como empregado, mas ainda assim, né? Era uma jornada também, morava em Governador Celso Ramos já na época, então me deslocava até São José onde eu trabalhava, voltava, passava na casa do meu irmão, tomava um café, tomava um banho ali, daí já ia para a faculdade para depois ir para casa, né? Então isso durante 5 anos, né? Então óbvio que foi corrido, né? Foi uma jornada difícil aí, mas que valeu muito a pena, né? A prova da ordem, né? Fiz pela primeira vez ali quando a gente estava se formando, né? No último período e passamos ali, foi como o Jonathan já referiu, né? A gente estudava bastante, na época já tínhamos o escritório, nós abrimos o administrativo na 7ª fase, então ali a gente já fazia provas, né? Então a gente pegava provas que já tinham sido feitas ali, realizadas pela OAB, então a gente estudava, refazia aquelas provas, fazíamos grupo, né? A Univale também na época, também os professores ali eram bons, né? Fizemos cursos também para a prova da ordem também, eu acho que foi para a primeira fase. Foi para a primeira fase, né? Harger ainda. Isso. Então estudamos, né? Nos dedicamos. A primeira fase eu fiz e eu passei, nessa primeira que eu fiz antes de... Até colamos em secretaria o grau, né? Para poder realizar a segunda fase. E na segunda fase eu acabei tropeçando. Até foi uma prova bem questionada assim na época e tal. Mas, enfim, eu acabei zerando na peça, então eu fui bem nas perguntas, eram 5 perguntas e a peça, eu acabei zerando na peça, errei o nome da peça, e daí acabei reprovando ali, tive que fazer novamente, fiz mais 2 vezes, não fui aprovado na primeira fase daí, e daí eu fiz uma outra, daí consegui passar na primeira e segunda fase. Então, e eu acho que foi essa coisa, né? Eu acho que pega muito o psicológico, como eu acabei reprovando naquela segunda fase, eu não acreditava, né? Eu achei que ia dar certo ainda, tentei fazer recurso, né? Porque faltou muito pouco. Mas é aquela coisa de tu, né, parece colocar a mente no lugar e dizer, poxa, deu, aquela já passou, esquece, bota a cabeça, estuda de novo que vai dar tudo certo, né? E deu certo, é óbvio que depende mesmo do nosso mérito, é estudar, é se dedicar, é uma prova extensa, né? Às vezes o psicológico acaba te abalando assim, talvez muitas pessoas que a gente vê, né? Pessoas que estudaram com a gente, pessoas que eram CDFs lá e que ainda assim passaram o sacrifício de passar justamente por conta disso, né? Porque chega na hora da prova ali, fica nervoso, acha que não vai dar, ou às vezes a questão do tempo, né? Acaba se perdendo no tempo, mas dedicação aí consegue, né? Isso para quem, né, é um exemplo, né, para quem está nos ouvindo hoje, o Dr. Alexandre com mais de 10 anos de advocacia, quem está no início fazendo prova e às vezes realmente fica preocupado com essa situação, né, achando que não vai dar certo, se dedicar a estudar. E inclusive assim, a gente se tem alguém que tem, de repente, que fica muito nervoso na hora de fazer a prova, de repente procurar um profissional que lhe auxilie com isso, né? E quem hoje nós, quando pensamos em nos desenvolver, a gente lê livros de psicologia, lê livros que nos trazem esse conhecimento, ou procuramos esses profissionais, né? Por que não, quando a gente está lá também fazendo uma prova que é algo que para um estudante de direito, depois de 5 anos, parece que é tudo na vida dele, né? Então é um peso muito grande. Tu faz 5 anos da faculdade, tu ter aquela responsabilidade, mostrar, né, não só para ti mesmo, mas para tua família que tu é capaz,
é algo pesado. Eu acho né? que é o grande peso é esse, né? Quando a gente vê pessoas que fazem e não conseguem, tanto que tem pessoas que desistem, né? Eu conheço casos de pessoas aí próximos, né? Que cursaram e não conseguiram passar na prova da OAB e acabaram desistindo do curso, indo para outras áreas, né? E às vezes por conta disso se sente pressionada. Às vezes a família nem está pressionando, mas ela se sente pressionada, né? Parece que tem aquela obrigação, poxa, eu tenho que passar nessa prova e não consegue, parece aquele respaldo, né? Para a família. E então isso aí é esse abalo realmente, não? Então a pessoa tem que estar se preparando, talvez procurar um profissional, se conhecer um pouco melhor, né? E se entender um pouco também. Continuar estudando, né? Não desistir, faz curso, continua estudando, porque a prova vai ficando fácil, né? Tu vai pegando o jeito de fazer a prova, né? Eu tive um colega que ficou, acho que fez mais de 10 provas para passar, e o que ele falou para mim assim, Jonathan, quando eu realmente me dediquei, eu passei. Quando eu pensei, não que isso seja o exemplo de todo mundo, como a gente conversou, né? Pode ser que seja algo psicológico também. Mas ele falou assim, quando eu me dediquei, eu passei. Quando eu parei, estudei, eu já tinha experiência, eu já fazia estágio, eu mesmo, né, trabalhava no ramo há bastante tempo, só não tinha passado ainda na prova. E foi questão de tempo e questão de sentar minha bundinha na cadeira lá, me dedicar e deu certo. Né? E de repente a mensagem é isso para o pessoal. Né? Às vezes tem o nervosismo, né? E se você acha que você não é capaz de passar por essa atenção, de repente procurar um profissional que lhe auxilie, né? A gente tem muito preconceito em relação a isso, né? E hoje a gente com mais maturidade, quando a gente quer evoluir, a gente procura esse tipo de profissional para que a gente possa estar evoluindo. E a gente estuda tanta coisa durante o decorrer da nossa vida, a gente estuda matemática, português, biologia, e a gente não estuda a nossa psique, a gente não estuda aqui a nossa mente, a gente não estuda psicologia, a gente não procura se entender, né? E eu acredito que isso é uma falha na nossa educação, que a gente acaba começando quando é mais velho, quando já tem uma maturidade melhor, né? Uma experiência de vida. Né? Já vê a necessidade, né? E tu corre atrás. E como que a gente já contou aqui que a gente abriu já o escritório, né, em 2007, a gente já tinha essa ideia. E como que nasceu o Porto Severino e Cunha, né, para quem está nos ouvindo aí? Bom, em 2007, né, ele nasceu na escola, lá na faculdade, né? Então, nos reunimos e até não foi nem eu nem o Jonathan que teve a ideia, foi o nosso colega que hoje não faz parte da sociedade, que teve a ideia de abrir a sociedade. E ele veio com essa proposta, né? A gente andava sempre juntos, né? Então abrimos mesmo, foi fruto de uma amizade, né? A amizade de universidade. Então a gente estava sempre naquele grupinho, pô, vamos abrir um escritório para a gente já iniciar, para quando a gente se formar já ter um escritório em andamento, né? Então veio essa proposta de abrir ele administrativo, fazer recurso de multa de trânsito, resgate de seguro DPVAT, aposentadoria, parte administrativa, né? E assim fizemos, né? Eu na época trabalhava no material de construção ainda, pedia as contas, porque óbvio, 5 meses de seguro-desemprego ia dar tempo da gente ganhar dinheiro, né? Então, e assim eu fiz, né? Na teoria, né, dava tudo certo, né? A gente até cálculo, eu lembro que a gente fez, né? Poxa, se cada um conseguir um DPVAT, né? Poxa, um acidente ou uma morte, enfim, vai dar tanto, né, para cada um, vai dar para pagar as despesas, vai dar X de salário, né? Então, e na prática, é lógico, né? Não deu nada, não foi bem diferente, né? E às vezes a gente faz um planejamento e as coisas dão diferente, até porque a gente tinha teoria, mas não era uma teoria bem elaborada, um plano estratégico, não tinha nada disso, né? Tu consegue, mas cada um ia ter que dar o seu jeito de conseguir um DPVAT ou uma multa de trânsito, enfim, né? E então a gente abriu um escritório sem saber como gerir um escritório, então, e acabou que meses depois aí 2 dos sócios saíram, ficou só eu e o Jonathan. E a despesa que antes era dividida entre 4 passou a ser dividida em 2, então ainda ficou pior ainda, né, Jonathan, a situação. Ficou mais pesado, né? E aí em 2008 a gente já conseguiu a parceria com esse professor, né? Professor que nos auxiliou ali a partir de 2008, que daí ele já transformou o nosso escritório administrativo em escritório de advocacia. Então ele fazia os atendimentos no nosso escritório. Na verdade, nós passamos a ser estagiários do nosso próprio escritório, né? Então ele foi realmente esse padrinho aí que o Jonathan já referiu ali no início. E em 2010, né, ainda tínhamos muita dificuldade, mas lógico, a gente já tinha alguns processos, né? Porque daí
O Dr. Márcio já passava alguns processos para a gente fazer, então já tinha uma certa movimentação ali, né? Baixa ainda, mas já tínhamos alguma coisa. O escritório já estava se pagando e já sobrava um trocadinho, né? E aí entrou a doutora Tatiana, veio a ideia de trazer uma outra pessoa para estar assumindo a parte civil. Jonathan já fazia parte trabalhista, eu fazia o previdenciário já desde aquela época. E a doutora Tatiana entrou em março de 2010 para fazer a parte civil. E assim, na verdade, o Porto Severino e Cunha mesmo surgiu em março de 2010, né? Que daí o sobrenome da Tati ali, o Cunha, então Porto Severino e Cunha a partir de março de 2010, né? E entrou para somar, né? Somou muito, com certeza. A sociedade, né? E a gente construiu o que a gente tem construído até hoje, né? Que é um processo. E tu falou, né? Na tua conversa, que tu explanou pra gente, que tu sempre fez o previdenciário, né? Quando que nasceu essa paixão, assim, pelo direito previdenciário? Quando começou a identificar pela área previdenciária, né? Sim. E hoje, qual o teu ponto de vista em relação ao direito previdenciário? Eu acho que desde a faculdade já era uma área que eu me identificava, tá? Porque eu gostava muito de direito do trabalho e o previdenciário, ele parece que anda um pouco junto ali com o trabalhista, né? Então eram as duas áreas realmente que eu mais me identificava já na faculdade, né? Tinha civil e tal, mas o que eu gostava mesmo era essas duas áreas ali. Então desde lá eu já gostava. O Dr. Márcio eu acho que me fez ainda gostar ainda mais, né? Ele começou a passar muito, e isso a gente ainda não tinha nem se formado ainda, né? Então 2008, a gente se formou em 2009. Então eu já comecei a pegar muito processo, e eu acho que tudo que a gente começa a fazer muito e tu começa a pegar prática, né, a habilidade, então tu acaba se identificando mais, né? Tanto que quando a gente abriu o escritório eu era apaixonado pelo direito de trabalho, né? Então eu até fazia mais trabalhista do que tu fazia parte civil, né? Isso. E acabou que daí com o tempo, como começou a aparecer muito previdenciário, eu assumi o previdenciário e tu ficou com um trabalhista que tu também gostava, né? Nós dois gostávamos dessa área, mas nasceu dali, né? E hoje, lógico, né? Eu sou apaixonado pela área e gosto muito de atender, dos resultados das demandas, né? Hoje eu ainda estava pensando sobre isso, né? A gente está fazendo essa apresentação agora dessa palestra, né? Que hoje às vezes vai além de ser advogados, né? Me parece que hoje a área que eu atuo, parece que a gente é um realizador de sonho, porque muitas pessoas chegam aqui no escritório ter a aposentadoria como a realização do sonho, assim como a realização da casa própria. O cara é muito comum, né? As pessoas virem até aqui. Eu lembro da primeira audiência que tu estava junto até, né? Até gosto de falar esse fato, né? A pessoa se aposentou, ela se emocionou e me abraçou, né? Agradeceu muito porque já saiu aposentada lá do fórum. Então era a realização de um sonho, né? Um benefício que foi negado pelo INSS e ela conseguiu, e aquela gratidão. Então isso te dá mais ainda vontade de atuar, de melhorar na área, de estar atuando mesmo, né? Então é uma área muito gratificante, assim, né? As pessoas são muito gratas pelo teu trabalho, né? Então por isso que talvez vai alimentando ainda mais esse amor pela área. Conta disso, né? Presentes inúmeros, assim, que eu já ganhei, né? Farinha, banana, laranja, caqui, peixe, camarão. Então, por conta disso, tu ganha uma aposentadoria para um pescador, ele te traz peixe, te traz camarão. Tu ganha para o agricultor, ele te traz farinha, te traz coloral, e assim vai, né? Esse dia eu ganhei cachaça e mel. O cliente disse que era um remedinho, né? E dá para fazer um remédio, né? Que bacana, né? E eu acho que se toda profissão, quem exerce ela, conseguir falar com tanta paixão como tu falou agora, com certeza a pessoa vai trabalhar feliz e vai ter resultados, né? E a gente vive isso aqui no escritório, a gente acha isso bacana, a gente tem o respaldo dos nossos clientes, a gente vê esse carinho, a gente vê a indicação, a gente vê... óbvio que aquele cliente que às vezes pode ficar insatisfeito por uma situação ou outra, sempre pode acontecer, né? Mas eles saem daqui com a certeza que a gente deu o máximo por eles, né? E quem sabe a gente pode mudar aí a nossa missão, né? Quem sabe agora vamos, né? Ao invés de ir muito além, a gente também realiza sonhos, né? Não deixa de ser o sonho de uma pessoa, né? O sonho de uma vida, né? Às vezes a pessoa está necessitando ali ao final da vida e precisando desse benefício aí para estar se aposentando, ter uma vida... Não que isso vá mudar a vida dela, né? Mas com certeza vai deixar a vida dela muito mais tranquila, para ela ter um rendimento. Às vezes é o que ela passou tanto tempo trabalhando, algo que ela espera ali, né? Quando já está chegando numa idade mais avançada. Né? Não vai mudar a vida, né?
em caso de muitas pessoas que não contribuíram, né, eu vejo pelo lado inverso, né? Então, o que a gente pega aqui de pessoas, porque tem essa questão da felicidade que a gente tem, dessa gratidão de atender uma pessoa que a gente conseguiu aposentar, e tem um lado triste também da história, né? As pessoas que chegam aqui, que querem se aposentar e chegam aqui sem contribuição e querem se aposentar. E o nosso regime ele é contributivo e não consegue, né? Então, as pessoas às vezes ficam frustradas por conta disso, mas porque por um desconhecimento, poxa, doutor, mas eu já tenho 70 anos, então eu nunca vou me aposentar. Nunca vai se aposentar, porque a senhora nunca contribuiu, né? Ou no caso de pensão, que é muito comum também, né? O marido acaba falecendo, nunca contribuiu, a esposa fica desamparada, já tem uma idade avançada. Então essas são as situações tristes, né? Tu mesmo atendeu uma cliente aqui trabalhista, que eu lembro, né? Uma empresa grande aqui, né? Da nossa região, e que ele não contribuía, né? Um empresário que não contribuía, e um filho de 8 anos ficou desamparado sem a pensão por morte porque o pai não contribuiu. E era uma empresa, tinha empregados, né? E inacreditavelmente não contribuía. Não contribuía. E a gente o brasileiro tem isso, né? Às vezes não tem essa cultura de tentar prever o futuro, ou não prever, né? Tentar garantir o mínimo viável no futuro, fazendo um seguro. O nosso temos a previdência, né? Temos a previdência pública, que é o INSS, né? Mas tem a privada também, tem a privada que tu pode investir também e trazer de repente uma segurança mais para os seus aí, né? Caso aconteça alguma coisa, até para ele mesmo, né? Nesses casos muda a vida da pessoa. A pessoa não tem nada. Então, poxa, se ela tivesse uma garantia mínima, mudaria a vida. Não muda a vida. Não, em algumas situações mudaria a vida da pessoa. Verdade. E hoje, doutor Alexandre, qual é a função do doutor Alexandre dentro do escritório Porto Severino Cunha? Bom, hoje ainda sou advogado previdenciarista, né? Sou o líder da área aqui dentro, no direito previdenciário, mas também, lógico, a parte administrativa também, né? Sou o CEO da empresa e então sou responsável aí pela gestão e líder do direito previdenciário. Já estamos com uma equipe maior, lógico, né, para me ajudar a dar suporte. Graças a Deus aí a nossa atuação no direito previdenciário ela é muito forte, então temos uma demanda de clientes aí muito grande, né? E atendimentos aí praticamente todos os dias no escritório, então um movimento grande de clientes. Então, lógico, hoje eu não dou conta de fazer todos os atendimentos sozinho, todas as petições, então a gente foi incorporando a nossa equipe, né? Hoje temos 3 advogados especificamente atuando no direito previdenciário, assessores, estagiários, né? E tá aí, de vento em polpa, né? E qual o maior desafio hoje, né? Tu como CEO do escritório, como, né? O líder do escritório hoje, qual o maior desafio do escritório hoje, né? Na tua concepção? Talvez a gente quer colocar tudo em prática ao mesmo tempo, né? E o grande desafio às vezes talvez até a questão cultural, né? A gente tenta mudar a cultura do escritório, implementar o nosso jeito de trabalhar, né? Para quem está chegando, e porque a gente está muito bem organizado, né? E mais o desafio, eu acho que é esse, talvez eu não consigo dar conta de todos os atendimentos, então talvez o maior desafio seja até esse, né? Essa questão de migrar ali, essa transição, né? De eu conseguir fazer com que o cliente entenda que eu não consigo estar atendendo a todo momento, fazendo todos os processos, né? Atendendo todas as ligações, respondendo todas as mensagens e fazendo isso para todos os clientes, né? Então é impossível dar conta de tudo porque temos um horário, né? Temos 24 horas no dia, e dentro dessas 24 horas eu tenho que dormir, eu tenho que dar atenção para minha família, eu tenho que fazer outras coisas, né? Então talvez o maior desafio hoje é essa questão do gerenciar o tempo, né? Mostrar para o cliente, olha, esse aqui são da minha equipe, eu sou responsável pelo seu processo, mas eu tenho essa advogada, essa daqui, a gente tem que dividir atendimentos, porque senão eu não vou conseguir dar conta de tudo, né? Apesar de eu ser responsável pela parte previdenciária, mas temos uma equipe, né, que me auxilia, e essa transição ela é difícil, né? Porque, lógico, como eu já fui construindo um nome, muitas pessoas chegam aqui e querem que eu faça o processo, que eu faça o atendimento, né? E às vezes eu não consigo, porque estou numa audiência, porque eu estou atendendo outro cliente, porque eu tenho que elaborar um processo, né? Então eu não consigo estar atendendo a todo momento, respondendo sempre, e ao mesmo tempo fazer gestão. Então, lógico que fazer advocacia e gerenciar é difícil, né? É um desafio realmente. Que as pessoas às vezes elas não entendem que além de tu
ter que advogar, tu gerencia um escritório, tu gerencia pessoas, né? Tu tem que atender, tu tem que às vezes fazer um tempo para outra coisa, para outra situação. É uma série de coisas que tu não consegue se desdobrar, né? Ter mais de um doutor Alexandre aqui para atender. Mas as pessoas precisam, é o trabalho que nós fazemos hoje aqui no escritório, né? Que nós somos uma equipe, né? Então, aquela pessoa que está atendendo ali em nome do Dr. Alexandre, ela tem um certificado de qualidade do Dr. Alexandre, né? É uma profissional capacitada tanto quanto o Dr. Alexandre para estar ali atendendo e estar sobre o nosso olhar, sobre a nossa gestão, tem a nossa mesma forma de trabalho, tem a cultura do Porto Severino Cunha, né? O desafio é esse, né? É a gente colocar a cultura e ter um procedimento. Todo cliente a gente vai atender assim que nós atendemos. Quando atender tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Então tem um procedimento, né? Então o cliente sempre pode ficar bem tranquilo que o padrão Porto Severino e Cunha ele vai ser sempre observado, né? Porque senão esse profissional não vai continuar trabalhando com a gente, né? Acho que quem está nos acompanhando aí deve estar aprendendo bastante, né? Com essa conversa aqui. Mas eu também queria saber um pouquinho do Dr. Alexandre, né? E que as pessoas acreditam que quem é nosso cliente, quem nos acompanha, também quer conhecer um pouquinho melhor o Dr. Alexandre, né? Como pessoa, o CPF do Dr. Alexandre, como a gente sempre fala. E hoje, como que né? Tu já até explanou um pouquinho essa rotina pesada, essa correria. A gente, além de ser advogado, né? O Dr. Alexandre, além de ser advogado, e além de estudar, além de ter formação de coach, além de ter que atender cliente, além de ter que fazer gerência, ter que fazer cálculo, administração, tem uma família em casa, né? Parece que não sobra tempo, né? Tô falando. E como que é isso, né? Para que o pessoal entenda realmente, né? A questão para quem estuda gestão de tempo, né? Como que gerenciar tudo isso, né? Como que o Dr. Alexandre consegue separar o escritório, né, ou pessoa jurídica da pessoa física? Como é que tu faz para estar gerenciando a tua vida em si, né? Sim. Bom, respirou fundo aqui. Tem uma palavra que eu gosto muito que é a determinação, né? Que me parece que eu me espelho assim, né? Quando eu olho no espelho, né? Ontem a gente ainda conversou isso no café e o cara falou sobre se olhar no espelho, né, e se perguntar, né? Lucas. E daí eu penso assim, né? Hoje de manhã eu ainda fiz isso, né? E me parece que eu sou um cara determinado, né? Nós somos, né? Tu também é um cara muito determinado aí no que a gente tem feito, no nosso projeto, né? A gente cresceu juntos, né? E eu vejo muito essa determinação por conta do que eu passei, né? O Jonathan também acompanhou e a gente tem um sonho, né? Lógico que a gente já conseguiu boa parte dele, hoje, né? Somos bem sucedidos aí em nível de escritório, profissional, pessoal, né? Mas eu tive uma passagem muito difícil e ainda assim eu não abandonei o sonho porque eu queria muito alcançar esse sonho, né? Então eu tinha um objeto, né? um objetivo, né? E o Jonathan acompanhou ali. Eu tive um período ali que o meu sogro ele se acidentou. Então, em seguida, né? Ele não era a melhor das pessoas como marido, né? E acabou que em seguida a minha sogra, né? Fez a primeira parte ali, o momento mais difícil ela realmente cuidou dele, mas depois por culpa exclusiva dele, né, não culpo ela por ter se separado dele, ele acabou indo morar comigo, né, com meu cunhado, né, a gente acabava revezando ali, mas então foi um período muito difícil, porque daí foi uma pessoa acamada, né, então ele ficou doente, a gente ajudava a dar banho nele e tal, eu e a minha sogra, parentes, e poucos meses depois o meu pai teve um AVC. Então eu fiquei num período em que, além de tudo que tu falou, né, que tinha um escritório, queria estudar porque queria crescer mais, e 2 filhos eu já tinha na época, de uma hora para outra, né, o meu pai e o meu sogro, que eram as pessoas que davam suporte para levar um filho no médico, para levar minha esposa, né, enfim, que ajudavam em algumas situações, eu tive de uma hora para outra de dar banho, sair da casa de um que tinha acabado de dar banho e dar banho no outro, né, então foi um período assim que inacreditável, assim, tem gente que diz, poxa, como que tu conseguiu vencer isso tudo, né? E então eu vejo que isso me leva muito, essa palavra da determinação, né? Porque é algo que eu queria muito, não, eu quero ser bem-sucedido, eu quero que o nosso escritório prospere, né? Então, e foi bem um período que eu tinha acabado de construir minha casa, eu terminei de construir ela em 2015, e lógico, financeiramente eu não estava muito bem, lógico, estava com uma linda casa, né?
Mas fiz dívidas, então estava trancado mesmo, né? Então estava sem tempo, queria estudar, e porque eu queria crescer, queria vencer, queria melhorar financeiramente, e foi aí que eu comecei a estudar muito, assim, né, a parte de desenvolvimento pessoal, por volta de 2016 ali, justamente por conta disso. Poxa, por que eu tenho um bom salário? Em 2015 a gente já tinha uma boa renda e eu não tenho dinheiro. É lógico que um pouco já estava resolvido, né, que era porque eu gastei muito na minha casa, fiz muitas dívidas, então estava trancado. Mas eu comecei a estudar porque eu queria resultado, só que daí eu já comecei a comprometer, né? Que daí eu estudava muito aqui, né? Trabalhava o dia inteiro, chegava em casa e ia estudar também. Aí já faltou espaço para a esposa também, já não tinha tempo para a esposa, não tinha tempo para os filhos. Aí banho no pai, banho no sogro, dar atenção para a mãe. Então era muita coisa, né? Não sei como que eu não enlouqueci nesse período. E a esposa ainda falou: cara, o nosso casamento não tá bom, porque tu não tem tempo para nós. Né? E aqui dali foi um balde de água fria, assim, né? Porque eu vi que realmente eu não tinha, né? Eu não estava dando respaldo, porque daí eu pensei muito no profissional, estava determinado a ter sucesso aqui, só que daí o pouco tempo que eu tinha em casa, eu acabava ainda sacrificando para ler, para fazer um curso, né? E aquilo, lógico, né? Daí talvez teria desmoronado o casamento se ela não tivesse falado isso, né? Mas a minha esposa sempre foi essa pessoa que puxa por esse lado, né? Então, pro lado dos filhos, que eu tenho que dar atenção, né? Ontem a gente ainda estava num café de negócio, eu saí um pouquinho mais cedo porque tinha o futebol do meu filho. Ele nem estava muito a fim de ir, quando ele soube que eu ia lá levar, ele ficou todo contente. Então, às vezes, né? Algo simples, né? E que a gente sabe que os filhos levam muito em conta, né? Para eles essas pequenas coisas, né? Então, eu comecei a estudar às 4h30 da manhã, porque eu queria, né? Eu vejo que a determinação está aí, né? Poxa, se eu não posso estudar à noite, quando eu chego do trabalho, porque está sacrificando meu casamento, o que eu posso fazer? Poxa, será que eu consigo acordar mais cedo? E eu comecei a arrumar minha jornada. Tanto que desde aquela época eu acordo todos os dias cedinho e vou estudar todos os dias, de segunda a domingo. A não sei que eu saia, né, que faça alguma coisa, lógico, também não vou sacrificar a minha saúde, né? Mas é uma rotina que eu peguei, e a maioria dos livros que eu li foi de manhã. Leio 1 hora de manhã, se tu lê das 4h30 às 5h30, ou das 5 às 6, dá para te fazer academia, igual eu faço academia de manhã cedo, eu pedalo, então dá tempo para fazer tudo, mas a organização e a determinação, porque eu queria muito, né? E quero até hoje, né? Então a gente está sempre buscando sonhos, buscando, quando a gente chega lá, a gente enxerga mais longe. E assim a gente está indo, né? E foi isso aí que foi deixando casca grossa, né? Vai trazendo toda uma vivência para ti. E a gente fala muito isso, né? Quando a gente não aprende, a gente acaba aprendendo na dor, né? E tu aprendeu com a dor, né? Com a dificuldade, tu foi se reinventando, foi arrumando tempo para estudar. Quando falou, tu viu que uma coisa ali de repente estava prejudicando o casamento, mas tu não foi cabeça dura em manter o que tu estava fazendo, não. Tu voltou, resolveu, achou uma outra solução em que tu pudesse dar atenção para tua família, para tua esposa, né? E também conseguir estudar, né? Então isso é muito bacana e é um ótimo exemplo para quem está vendo a gente, né? Às vezes a gente conversa, ainda hoje a gente conversou isso, né? E conversou inclusive aqui no podcast, que às vezes a gente acha que é fácil você ser rico, você ganhar, você alcançar sucesso, mas tem todo um trabalho para isso, né? A gente estuda, a gente faz curso, sacrifica final de semana, às vezes à noite está estudando, fazendo curso, de manhã está fazendo curso, né? A gente sai se envolvendo em compromissos para que a gente possa ter mais parceiros, pessoas que possam nos levar a níveis maiores, né? E se a gente simplesmente quisesse ter um escritório de advocacia e advogar, a gente estava até hoje, de repente a gente poderia estar bem também, mas a gente não tinha o nosso nível de consciência, o nosso nível de amadurecimento, o nível de aprendizado que a gente tem hoje, né? As pessoas que a gente anda com a gente, isso vai modificando a nossa vida, né? E vai modificando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, né? E o mesmo Jonathan que, de repente, do ano passado não é o mesmo de hoje, né? A gente vai amadurecimento muito rápido, muito aprendizado, muita coisa. É o mesmo CPF, mas é outra pessoa. Muita convivência, né? E muitos aprendizados, assim. Tony Robbins fala muito isso, né? Tu pode tomar uma ação, fazer pelo que tu já viveu na tua vida, né? Se tu não viveu aquilo, tu não vai tomar uma ação diferente, tu vai continuar fazendo a mesma ação. Então, se tu ter que viver experiências para que tu possa tomar uma atitude diferente, que isso possa te fazer crescer, né? E eu acho legal, assim, né? Realmente
a gente que passou contigo, foi um período bem difícil, a gente, né, e viu que e isso te transformou psicologicamente também, de repente foi o que te levou também a fazer o coach, né, a se fazer tantas perguntas. Também. E tá melhorando assim como pessoa, ainda mais como pessoa, né? E é legal assim. E tu falou assim, e para ti ter essa rotina, né? O que tu faz para ter essa rotina? Porque não é algo fácil, né? Acordar todo dia às 4h30, 5 horas da manhã, Sim. né? Fazer academia ou fazer um exercício, estar em casa cedo. Como que tu faz para equilibrar isso? Construir uma rotina, né? A gente nunca teve hábito de dormir muito tarde, na verdade, lá em casa, né? E isso a gente se manteve, né? Então, hoje eu ainda chego em casa à noite, né? Ainda tenho uma rotina cansativa, né? Porque a minha mãe até hoje ela dá banho no meu pai, né? Então, hoje ela já tem um guincho, tal, que auxilia, mas via de regra eu tô lá também ajudando ela a dar banho à noite. Então, a noite é uma rotina apertada para mim, né? A gente às vezes faz todo o encontro que a gente faz aí, um café, alguma coisa que eu chego mais tarde, eu não vou lá dar banho no meu pai, né? Então ela dá banho sozinha nele. Então, mas ela também já tem uma idade, mas também não aceita alguém para estar lá todos os dias. Então a gente já tentou, né? Mas é algo que ela não quer. E meu pai também prefere que seja alguém pela intimidade mesmo, né? Então ela prefere que seja minha mãe ou eu, ele prefere, né? Então tem essa situação também. Mas então eu ainda tenho essa rotina, mas a gente procura sempre ali entre 9h30 e 10 horas já está com as crianças na cama, né? Então a gente tem essa rotina também de estar botando sempre eles na cama mais cedo e para no outro dia eu conseguir acordar, porque também o dia que eu tenho uma festa, eu tenho um evento, né? Este dia nós fomos num café, chegamos tarde, eu não acordei às 4h30 da manhã, porque daí eu também não estou colaborando com a minha saúde, eu já acordo cedo para mim conseguir meditar, então eu tenho também o hábito da meditação, é algo que eu adquiri alguns hábitos assim que algumas pessoas, poxa, mas meditar, né? Porque na roda de amigos, né, com as pessoas que eu vivia, né, que eu vivo até hoje, né, amigos, familiares, às vezes eu falo em meditação e eles começam a rir, né, porque não é o hábito, né, e outras práticas, né, tipo, investir na bolsa de valores, então são coisas que eu não tinha referência e eu comecei a ir atrás, poxa, mas por que tem gente que investe na bolsa de valores, né? Será que é bom? Será que não é? Porque quando a gente escuta pessoas que ou investiram uma vez e já perderam, né? Ou pessoas que nunca investiram, vão dizer, tá louco, a bolsa de valores é só para perder dinheiro, né? E eu fui correr atrás. Então, quando eu quis melhorar a minha situação financeira, eu mergulhei nos livros, né? Mergulhei em livros financeiros, fiz vários cursos de finanças, aprendi a mexer na a questão de investimento de renda fixa, renda variável, né? Então, bolsa de valores, várias estratégias, porque eu queria melhorar financeiramente. Então, eu fui lá e fiz toda a estratégia, melhorei financeiramente. Então, poxa, adquiri uma certa renda, uma quantia de dinheiro, adquiri imóveis, tal, melhorei minha situação financeira. E daí eu comecei, só que daí já me trouxe outros insights, né? Poxa, eu já peguei bons hábitos aqui, então o hábito de poupar, né, que também não era uma cultura da minha família. Meu pai sempre foi aquele cara aquele pensamento antigo, né? Quem não tem dívida não tem nada, né? E eu cresci com isso aí. Ele sempre foi um cara que tinha dinheiro, comércio, mas estava sempre endividado. Então parece que nunca tinha dinheiro, né? E então já mudei a minha mentalidade com os estudos, né? Então eu comecei a investir na área, comecei a estudar e comecei a mudar a minha situação financeira. Então, lógico que hoje é uma situação confortável, mas também porque cortei algumas coisas. Esse dia eu vi o Pablo Marçal falar uma coisa e eu achei interessante, né? Ele falou que a pessoa que não cresce, né, por dentro como pessoa é igual um botijão de gás com uma capa bonita, né? A pessoa não tem nada por dentro, né? Então ela teria que primeiro investir, né, no intelecto dela mesmo, melhorar, estudar, tipo finanças. Poxa, então eu vou estudar finanças, vou entender como que é finanças antes de eu começar a gastar dinheiro, né, andar com a melhor roupa, o melhor carro, porque geralmente a gente faz o caminho inverso, né? A gente quer antecipar o nosso sonho, antecipar o sucesso. Então primeiro tu compra um carro bom antes de ter uma renda, né, um passivo, né, uma renda passiva. E lógico que isso é um problema, né? Porque daí eu nunca vou conseguir guardar o dinheiro, nunca vou ter um dinheiro rendendo, me dando lucro para mim ter um carro melhor ou me investir melhor, né? Então eu aprendi isso também. Alguns livros me trouxeram esse insight e que já iam encaminhando para outros livros, né? Então, desenvolvimento pessoal. E eu sou esse cara que quando, poxa, agora tem que estudar em empreendedorismo, né? Agora a gente está nessa pegada agora de gestão, aí eu já abandono lá o financeiro. Não, o financeiro já está bom, então agora eu vou cair. Daí eu começo a ler empreendedorismo e curso e livro. Então eu caio de cabeça, né? Quando eu quero alguma coisa eu vou lá e vou entender o que eu preciso ali.
meditação foi a mesma coisa, então li vários livros, meditação, história das religiões, porque daí eu também queria, e o cara já quer ir, tu vai indo por áreas, assim, né? Mas hoje eu me considero uma pessoa de sucesso, né? Não por conta do financeiro, e sim porque parece que eu me resolvi em todas as áreas da vida. Então, poxa, eu estou muito bem resolvido, né? Com a minha esposa, muito contente, com meus filhos, financeiramente, a parte emocional e profissional, intelectual, então sou um cara muito resolvido, né? Então por isso que eu me considero um sucesso hoje, por conta disso, porque eu estou muito bem resolvido em todas as áreas, né? É isso aí. E qual é a tua paixão hoje, Alexandre? Uma pergunta bem direta aqui pra gente. A minha paixão... Qual a tua maior paixão hoje? O que mais tu ama hoje fazer? O que eu amo fazer? Fazer, o que mais tu ama hoje, sim, tua paixão. Porque lógico que tem minhas paixões, né? Que família é tudo, é aquilo que a gente abre mão de tudo, né? Então tu dá a tua vida, vamos supor, né? Tu não dá a vida pelo teu sonho, né? Poxa, eu tenho o sonho de ter uma rede de escritório, mas eu não dou minha vida pela rede de escritório, né? Talvez eu daria meu patrimônio para salvar a minha vida, mas, por exemplo, eu já doei um fígado para um sobrinho, então para salvar outro ser humano ou pelo um ente querido a gente dá a vida, né? Então a minha grande paixão é óbvio que hoje é a minha família, né? Minha esposa, meus filhos, mas em relação assim, falando talvez em profissional, algo nesse sentido, cara, é difícil dizer, mas eu sou um cara apaixonado pelo trabalho, o cara gosta, né, de estar aqui, a gente gosta muito disso aqui, né? Da advocacia, de gestão, então eu me apaixonei por isso aqui, então chega a dar nojo, né, cara? O cara dizer que tem vontade de estar trabalhando, né? E às vezes tu sair e parece que, poxa, parece que tá perdendo tempo em algumas situações, assim, poxa, eu poderia estar estudando, poderia estar fazendo aquilo, porque tu ama tanto o que faz, né, que tem hora que tu fica se policiando, assim, poxa, cara, eu estou aqui, eu tenho que esquecer de lá, mas tu gosta tanto do que tu faz, né? Então eu sou apaixonado mesmo pelo que eu faço hoje, né? Eu gosto muito disso, né? E a gente está mergulhando até de uma forma diferente hoje. Então hoje a gente está aqui gravando podcast, mas está falando sobre isso. A gente, né, palestrar, então é uma meta que eu também tenho. Quero muito palestrar, quero escrever, né? Então, mas tudo relacionado à área que a gente já atua hoje, né? Então é uma grande paixão que eu tenho, né? Que é relacionado a não só o que a gente faz, né, mas a nossa vida, né? Porque é a nossa vida, né? Se tu for olhar, a gente está mais tempo aqui do que em casa, né? Isso. E isso constrói muita coisa no nosso cotidiano, né? E o que tu falou é verdade. Às vezes a gente chega em casa e a gente até se policia, porque eu tenho o hábito de chegar em casa, querer abrir o computador, começar a fazer as coisas. Tipo, quando eu olho pro Benjamin assim, não, cara, tá aí, eu vou lá, fecho o computador, eu vou lá brincar com ele um pouquinho, porque realmente é isso, né? A gente precisa estar se policiando. Mas é bacana, assim, quando a gente te vê falar, eu queria que trouxesse isso mesmo, né? Eu sei que a gente se conhece, eu sei que tu ia falar da tua família, né? Eu sei que isso é muito importante para ti, como é para mim, né? É a nossa base, né? E é legal quando tu fala também do que tu faz, né? Isso brilha teus olhos. Eu acho que isso é bacana, né? A gente vê que tá no caminho certo, né? Isso é muito legal. E Alexandre, para quem hoje, né, tá nos acompanhando, a gente vê que parte do nosso público também são jovens advogados, né? Eu tenho certeza que a tua história vai inspirar muita gente, né? O que tu contou hoje pra gente aqui, que hoje a gente tem a cultura do Instagram, né? Que a gente acha que a gente planta hoje, amanhã a gente já tá rico, e não é assim que funciona, é um processo. E todo mundo tem a sua dor, né? Tem o seu processo, tem o seu amadurecimento. Às vezes uns têm uma vida mais difícil do que outros, né? Mas de repente a tua história vai fazer com que muitas pessoas não desistam, e isso é muito bacana. E eu queria deixar só uma mensagem para quem está nos ouvindo, né? Quem de repente, quem está pensando em cursar direito, quem está cursando direito, quem está passando por uma dificuldade hoje e acha que não tem saída, né? Queria deixar essa mensagem para esse pessoal que está nos ouvindo hoje. Bom, eu acho que em primeiro lugar é tu sonhar realmente, né? Eu acho que isso tem aquela frase que diz que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, e é verdade, né? E o sonhar grande, ele te leva muito além, né? E é interessante a pessoa, se não está cursando o curso, ver se é realmente o que quer, né? O direito, assim como outras áreas, tem os seus desafios. O início não foi fácil
e não foi um caso atípico nosso, realmente a gente vê que é a realidade da maioria dos advogados que começam, o início é muito difícil, algumas pessoas abrem um escritório, não conseguem, não dá certo, não prosperam, né? Então tem essa dificuldade, a gente sabe que é difícil, né? Mas ontem a gente ainda estava conversando no nosso café ali, né? E a gente acabou tocando nesse assunto, né? Que hoje, né, quando eu vou falar para alguém, porque a gente já estudou tanto gestão, né? A gente vem estudando e que parece que a gente vai dar, não consegue dar o mesmo caminho que a gente trilhou, porque hoje a gente vê que, lógico, no início a gente fez muitas coisas que a gente poderia ter feito diferente e antecipado, talvez a gente tivesse encurtado um pouco esse caminho que a gente trilhou, né? A gente talvez poderia estar bem melhor, talvez sim, né? Mas talvez a gente tivesse realmente que passar por esse caminho, né? E ficar casca grossa, como falasse, né? Mas hoje, é lógico, a gente já abriu outra filial, já teve um retorno diferente, né? E então a gente vê que a gestão ela faz diferença, né? Então, se a pessoa conseguir no início, né, fazer um curso de direito e ver que realmente essa é a área, né? A gente até em outra oportunidade gravou um podcast, que eu acho que foi até aquele que foi cancelado, né? Porque ficando sem áudio, mas eu acho que a gente já chegou a conversar sobre isso, né? Que eu, quando fui fazer o curso, né, quando eu pensei em fazer o curso, eu perguntei para minha mãe. A minha mãe não queria que eu fizesse direito, né? E era a pessoa que eu esperava que ia ficar toda contente, né? Porque ela não tinha a mesma visão do direito que eu tinha, né? Então, quando for perguntar para alguém sobre alguma área, de repente conversa com o advogado. Está pensando em fazer direito? Então conversa com o advogado, vê como que é a rotina, o dia a dia. A gente passou um pouco dessa rotina hoje aqui, né? Mas enfim, de repente, se está em dúvida entre duas áreas, pô, será que eu faço medicina ou direito, ou engenharia, ou enfim, qualquer outro curso, né? Conversar e ver como que é a rotina, o dia a dia, né? É óbvio que direito exige muito estudo, mas recomendo para os meus filhos hoje. Então, lógico, eu recomendaria para qualquer pessoa, porque é uma área que eu recomendaria para os meus filhos. Adoro, né? A gente está falando até agora sobre a paixão em exercer a profissão, né? Então, super recomendo. Não é um caminho fácil, mas eu não vejo também caminho fácil para nenhuma área. Se tu quer realmente se destacar, tem aquela coisa do ser mediano, né? Então, mediano em qualquer área não vai exigir muito, né? Mas o nosso desafio é porque realmente a gente quer sempre mais, né? Poxa, a gente está pensando em abrir outra filial e depois abrir outra e outra. Então é lógico que fica mais difícil, né? Porque quando trabalhava tu e a Tati lá na sala, era muito mais fácil do que hoje, com 20, né, pessoas trabalhando. Então é totalmente diferente. Mas eu super recomendo, exige muito estudo, a pessoa tem que se conhecer também, investir em gestão, ela vai conseguir antecipar um pouco a realização do sonho, que para a gente talvez demorou um pouco mais, mas é uma construção, né? É uma construção, mas recomendo muito, assim. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei, né, da nossa conversa, do nosso bate-papo. E fiquem ligados aí com a gente. A gente vai estar provavelmente toda semana lançando um novo episódio de podcast. Não só sobre pessoas, né? Eu gosto muito disso, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de conhecer histórias, e a gente tem aqui, além desse bate-papo, a gente também tem o nosso café, que a gente conhece CPFs de CNPJs ali, né? São empresas, e também tem o CPF por trás da empresa. Então isso é muito bacana, a gente conhece as histórias das pessoas e vê o quanto cada um tem sua luta, né? E o quanto nós aprendemos um com a história do outro. Isso é muito legal. Então eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que nós possamos contribuir para a vida de vocês, né? Quem é jovem, quem está começando, ou quem, né, está aí também na batalha, querendo mudar de vida. O escritório de repente está crescendo ou está parado e a pessoa não sabe, não tem uma saída. Nós estamos aqui, né, para auxiliar o seu crescimento. A gente tem outros podcasts aí que a gente fala sobre gestão, e continuem nos acompanhando, que eu tenho certeza que vocês vão estar crescendo junto com a gente. Grande abraço e até o próximo. Até uma próxima.